Você já sentiu aquela dor que parece não caber no peito? Aquele momento em que o médico olha nos seus olhos, respira fundo e diz as palavras que mudam tudo. Infelizmente, é câncer. O mundo para, o ar falta, e vem aquela pergunta que queima por dentro. Por que eu? Por que agora? Ou talvez você já tenha segurado a mão de alguém que ama enquanto essa pessoa recebia um diagnóstico devastador. Talvez você já tenha chorado escondido no banheiro para que seus filhos não vissem seu desespero. Talvez você já tenha olhado para o céu e gritado em silêncio. Por que, meu Deus? Por que uma criança tão inocente? Por que alguém que só fez o bem? Essas perguntas doem. Doem porque parecem não ter resposta. Doem porque nos fazem questionar tudo em que acreditamos. Olha, eu não tenho todas as respostas, ninguém tem. Mas hoje quero compartilhar com você 5 verdades profundas que os Espíritos revelaram através de Chico Xavier. Verdades que mudaram completamente minha forma de entender a dor, a doença e aquilo que chamamos de morte. Verdades que trouxeram consolo para milhares de corações partidos ao longo de décadas. Antes de continuarmos, quero muito saber de onde esta mensagem está te alcançando hoje. Escreva nos comentários sua cidade e estado. Cada vez que vejo como estes ensinamentos cruzam fronteiras para chegar até corações que precisam de consolo, sinto que estamos cumprindo uma missão maior. E acredite, sua presença aqui neste momento não é por acaso. Nada é por acaso no plano espiritual. Sabe, muitas pessoas me perguntam como encontrei força quando minha própria família enfrentou a dor do câncer. Como consegui manter a fé quando tudo parecia desmoronar? A resposta veio através destes ensinamentos que estou prestes a compartilhar com você. Se você está doente, se perdeu alguém que ama, se está cuidando de um familiar em tratamento, ou simplesmente busca entender o propósito da dor neste mundo, fique comigo até o final. Esta pode ser exatamente a mensagem que seu espírito está buscando há tanto tempo. E por favor, não guarde isso só para você. Ao final, compartilhe com alguém que precisa ouvir estas palavras hoje, porque às vezes somos instrumentos do consolo que outra pessoa está implorando em suas orações. Vamos começar desvendando a primeira e talvez mais difícil verdade. A dor não é castigo, é medicina para a alma. Verdade 1. A dor como medicina da alma. O que vou te dizer agora pode parecer difícil de aceitar no primeiro momento. Talvez você até discorde. E tudo bem, eu também resistia a essa ideia. Mas os mentores espirituais que orientavam Chico Xavier foram muito claros sobre isso. A dor física não é um castigo divino, não é uma punição por erros cometidos, é um tratamento profundo da alma. Pense comigo. Quando um médico prescreve um remédio amargo ou um procedimento doloroso, não o faz por crueldade, mas por amor à cura do paciente. Do mesmo modo, as dores que enfrentamos nesta vida têm um propósito maior que, muitas vezes, não conseguimos enxergar no momento. Conheci Maria há alguns anos. 42 anos, mãe de 3 filhos maravilhosos, diagnosticada com câncer terminal de pâncreas. Nos seus últimos meses de vida, acompanhei seu processo de transformação. Sabe o que ela me disse? Com uma paz nos olhos que eu jamais esquecerei. Antes eu vivia correndo. Trabalhava 12 horas por dia, checava e-mails durante o jantar. Nunca tinha tempo para olhar nos olhos dos meus filhos. Essa doença me ensinou a valorizar cada segundo, cada abraço. Sei que parece estranho, mas aprendi mais sobre amor em 6 meses de câncer do que em toda a minha vida anterior. Maria partiu serena. Sua família, apesar da dor da separação física, testemunhou uma transformação espiritual que marcou todos para sempre. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, explicou em diversas mensagens psicografadas que muitas doenças graves representam processos de purificação espiritual. O câncer, em muitos casos, é a forma que a alma encontra de libertar-se de culpas profundas, ressentimentos ou dívidas espirituais acumuladas em outras existências. É como se a dor física abrisse canais para uma cura muito mais profunda, a cura da essência imortal que somos. Chico Xavier escreveu certa vez, sob orientação espiritual: o sofrimento no corpo
pode ser o remédio mais eficaz para a alma cansada de errar nos mesmos padrões por múltiplas encarnações. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento ou glorificá-lo. Não. Devemos buscar tratamento, lutar pela saúde, fazer tudo ao nosso alcance para preservar a vida. Mas quando a dor chega, apesar de todos os esforços, podemos encontrar consolo ao compreender seu propósito maior. Tenho acompanhado famílias em hospitais há mais de 20 anos e testemunhei inúmeras vezes como pessoas que antes viviam superficialmente, de repente, através da doença, descobrem uma profundidade espiritual impressionante, como se a dor física abrisse uma porta para dimensões da alma até então adormecidas. Você talvez esteja se perguntando, mas e as crianças? E as pessoas boas que sofrem? Como isso pode ser justo? Tenha um pouco mais de paciência comigo. Vamos abordar essas questões aos poucos. Por enquanto, quero plantar essa primeira semente. A dor que sentimos não é abandono divino, é um processo conduzido com amor infinito para nossa evolução espiritual. E existe outra dimensão desse processo que poucas pessoas compreendem. Como a dor pode despertar nossa consciência de maneiras que nada mais consegue. Verdade 2. O despertar da consciência através da dor. Olhe ao seu redor por um momento. Quantas pessoas você conhece que vivem no piloto automático? Presas na rotina frenética, acumulando bens materiais, subindo degraus na carreira, mas vazias por dentro? Pessoas que mal respiram, que não se permitem um momento de contemplação, que confundem ter com ser. É assustador como podemos passar décadas assim, dormindo espiritualmente enquanto nossos corpos seguem em movimento. Até que algo nos sacode, algo nos desperta, e muitas vezes esse algo é a dor. Lembro-me de João, um executivo brilhante de uma multinacional, obcecado por sucesso material. Dormia apenas 4 horas por noite, ignorava a família, vivia para o trabalho e para o status que ele proporcionava. Os filhos cresciam, e ele mal percebia. O casamento esfriava, e ele não sentia. A vida passava, e ele não vivia. Então veio o diagnóstico: câncer de pulmão, estágio avançado. Foi seu ponto de inflexão. Nos 18 meses que se seguiram, meses que os médicos inicialmente duvidaram que ele tivesse, João viveu mais intensamente do que nos 50 anos anteriores. Reconciliou-se com o pai, de quem não falava há mais de 20 anos por causa de desentendimentos sobre herança. Aproximou-se dos filhos adolescentes, conhecendo-os verdadeiramente pela primeira vez. Descobriu a espiritualidade não como um conjunto de rituais vazios, mas como uma conexão profunda com algo maior. Estive com sua esposa após sua partida. Com lágrimas nos olhos, mas uma serenidade impressionante, ela me disse: o câncer levou o corpo dele, mas salvou sua alma. Nos últimos meses, finalmente conheci o homem com quem realmente me casei. Chico Xavier recebeu diversas mensagens de mentores espirituais, indicando que certas doenças representam o último chamado do espírito para despertar sua consciência antes da desencarnação. Como se fosse um alarme final. Acorde! Há muito mais na existência do que você tem permitido perceber. É impressionante como a dor tem esse poder. Ela rasga os véus da ilusão. Ela nos coloca frente a frente com nossa finitude, com nossas prioridades reais, com o que verdadeiramente importa. Você já notou como raramente valorizamos a saúde até adoecer? Como esquecemos de apreciar a presença de alguém até que essa pessoa parta? A dor nos acorda para o essencial quando nada mais consegue penetrar as camadas de ilusão que construímos ao longo dos anos. Em uma de suas psicografias mais tocantes, um espírito comunicou através de Chico: foi preciso que meu corpo se despedaçasse para que minha alma se integrasse. Foi preciso perder tudo o que eu achava que tinha, para descobrir tudo o que realmente sou. E aqui está uma das belezas desse processo. Muitas vezes, essa transformação pessoal transborda. Torna-se uma missão maior. A pessoa que desperta através da dor acaba despertando também aqueles ao seu redor. Como ondas que se expandem quando uma pedra cai no lago,
sua transformação toca outras vidas. Mas agora, chegamos a um ponto crucial. Um ponto que causa muita confusão e sofrimento para muitas pessoas. Por quê? Se aceitamos que a dor pode ter um propósito espiritual, como explicar o sofrimento de crianças inocentes? Como compreender jovens que partem precocemente? Será que toda dor é resultado de dívidas kármicas de outras vidas? A resposta pode surpreender você. Verdade 3. Almas missionárias e o sacrifício por amor. Como explicar crianças com câncer? Como compreender jovens que partem precocemente quando mal tiveram tempo de cometer erros nesta vida? Se você acredita que toda dor é resultado de karma, de dívidas espirituais passadas, precisa conhecer uma das mais belas e profundas revelações trazidas pelo Espiritismo. Esta verdade mudou completamente minha forma de enxergar o sofrimento, especialmente o sofrimento daqueles que parecem inocentes demais para merecer qualquer dor. Se você conhece uma família que está passando pelo sofrimento de ver uma criança adoecer, compartilhe este vídeo com eles depois. Tenho certeza que sua presença aqui hoje não é coincidência. Você foi trazido para ser instrumento de consolo para alguém. Nos comentários, conte quem você vai ajudar com essa mensagem. Às vezes não sabemos, mas somos a resposta da oração que alguém fez ontem. Emmanuel, o mentor espiritual que guiou Chico Xavier por décadas, explicou através de várias mensagens psicografadas. Nem toda dor é resultado de dívidas espirituais. Existem almas elevadas, espíritos de luz, que assumem missões de sacrifício voluntariamente por amor para catalisar a evolução espiritual de famílias inteiras. Isso mesmo. Há espíritos que escolhem reencarnar, sabendo que enfrentarão doenças graves ou partirão cedo, não para pagar dívidas, mas para ajudar no crescimento espiritual de outros. Conheci a pequena Luísa em um hospital infantil, onde faço trabalho voluntário. 7 anos apenas com leucemia em estágio avançado. O que mais me impressionava era sua serenidade, sua sabedoria que parecia vir de séculos, não de anos. Semanas antes de partir, em um momento de lucidez entre tratamentos, ela segurou a mão da mãe que chorava e disse com uma tranquilidade impressionante: "Não chore, mamãe. Eu vim só para te ensinar a amar de verdade. Minha missão está quase completa." A mãe me contou isso entre lágrimas, não de desespero, mas de um estranho consolo. A curta vida de Luísa transformou não apenas seus pais, que antes viviam em conflitos constantes, e após sua partida, dedicaram-se a ajudar outras famílias com crianças doentes, mas toda a comunidade ao redor, que se uniu em correntes de oração e apoio. Chico Xavier recebeu inúmeras mensagens de espíritos que confirmavam esta verdade. Muitas crianças que sofrem com doenças graves são almas elevadas em missão de amor. Elas não estão pagando por erros passados, estão doando-se para que outros evoluam. Uma mãe desesperada perguntou a Chico certa vez: "Por que meu filho tão pequeno teve que sofrer tanto antes de partir?" E recebeu como resposta: "Minha filha, nem toda dor é cobrança. Alguns espíritos são como enfermeiros que se ferem para salvar o paciente. O sacrifício voluntário é uma das maiores expressões de amor que existe." Esta compreensão não elimina a dor da separação, mas traz um consolo diferente. Permite enxergar que, às vezes, aquele que sofre fisicamente está realizando um trabalho espiritual grandioso, mesmo sem saber conscientemente. Aquele que sofre com resignação e amor torna-se um farol que ilumina todos à sua volta, muitas vezes cumprindo missões espirituais maiores do que podemos compreender em nossa limitada visão humana. Já presenciei famílias inteiras que, após a partida de uma criança, uniram-se em projetos sociais, aproximaram-se da espiritualidade, transformaram dor em serviço ao próximo, como se o breve passar daquele espírito tivesse sido uma semente plantada que floresceu em amor multiplicado. Emmanuel dizia, através de Chico Xavier: "Há almas que escolhem o sacrifício não porque precisam, mas porque amam. São como professores que se dispõem a voltar à escola primária para ensinar os primeiros passos aos que ainda engatinham na jornada espiritual."
E isso nos leva a outra verdade fundamental, talvez a mais consoladora de todas. O que chamamos de morte não é o fim. É apenas uma passagem, um retorno à nossa verdadeira essência. Verdade 4. A continuidade da vida além da morte. O que mais aterroriza no diagnóstico de uma doença terminal não é a dor física, é o medo do fim. Aquela sensação de que tudo vai se apagar, de que deixaremos de existir. É o desespero de pensar que nunca mais veremos as pessoas que amamos. É o vazio da separação definitiva. Mas, e se eu te disser que centenas de espíritos voltaram, através da psicografia de Chico Xavier, para testemunhar? Não existe fim? Durante mais de 60 anos de trabalho mediúnico, Chico Xavier psicografou mais de 10.000 cartas de espíritos para suas famílias na Terra. Cartas que continham informações que o médium jamais poderia conhecer. Detalhes íntimos, segredos familiares, apelidos de infância, acontecimentos específicos. Mensagens que serviram inclusive como provas jurídicas em tribunais. Ana Maria era uma dessas mães desesperadas pela dor. Seu filho, Ricardo, havia partido aos 19 anos, após 2 anos lutando contra um câncer no cérebro. Ela me contou, com os olhos marejados, como chegou até Chico Xavier corroída pela dúvida, pela revolta, pelo vazio. Em uma sessão pública, sem que ela tivesse se identificado ou conversado previamente com o médium, Chico começou a psicografar freneticamente. Ao final, chamou por Ana Maria e entregou-lhe uma carta assinada por Ricardo. Na mensagem, detalhes que apenas mãe e filho conheciam. Referências ao cachorro que tinham quando ele era pequeno, ao caderno azul onde escrevia poemas que nunca mostrou a ninguém, a promessa que fez à mãe na última noite no hospital. E então, as palavras que mudaram a vida de Ana Maria. Mãe, o sofrimento acabou. Estou vivo, mais vivo do que nunca. Aprendi com a dor, mas agora compreendo o propósito maior de tudo que passamos. Não chore como se eu tivesse acabado. Apenas mudei de casa e espero por você, mas sem pressa, pois você ainda tem muito a fazer aí. Centenas, milhares de famílias receberam mensagens semelhantes ao longo das décadas. Mensagens que não apenas provavam a sobrevivência da consciência após a morte física, mas que traziam um entendimento maior sobre o propósito do sofrimento terreno. O câncer, a doença terminal, pode ser o último capítulo do corpo físico, mas é apenas o primeiro da libertação espiritual. É como um parto ao contrário. Pode haver dor na passagem, mas há um novo nascimento do outro lado. Um espírito, através da psicografia de Chico, trouxe esta analogia poderosa. Quando nascemos na Terra, choramos enquanto todos ao redor sorriem felizes com nossa chegada. Quando partimos da Terra, todos choram, enquanto somos recebidos com alegria no plano espiritual. São 2 nascimentos, 2 celebrações, vistas de perspectivas diferentes. Esta compreensão muda tudo. Transforma o medo paralisante em esperança. Converte o desespero da separação na certeza do reencontro futuro. Fui testemunha de como esta verdade transformou o luto de inúmeras famílias. Vi pessoas que pareciam mortas em vida depois da partida de um ente querido recuperarem a vontade de viver ao compreenderem que a morte não é o fim, é um reencontro com nossa verdadeira essência e com aqueles que amamos e que já partiram antes. Um pai que perdeu a filha de 15 anos para leucemia me disse, meses depois de receber uma mensagem psicografada: antes, cada dia era um fardo insuportável. Agora cada dia é um passo que me aproxima dela novamente. Continuo sentindo saudade, mas não é mais uma saudade desesperada, é uma saudade com propósito. E isso nos leva à 5ª, e talvez mais transformadora verdade espiritual sobre a dor e a doença. Qual é, afinal, a verdadeira cura que todos buscamos? Verdade 5. A verdadeira cura é da alma. Quantos de nós já testemunhamos pessoas que receberam a cura física, que venceram a doença no corpo, mas continuaram profundamente doentes na alma? Pessoas que, mesmo após superar um câncer, permaneceram amarguradas, ressentidas, vazias por dentro
incapazes de encontrar alegria nas coisas simples da vida. E quantos de nós já tiveram o privilégio de conhecer pessoas que, mesmo sem recuperar a saúde do corpo, mesmo caminhando para o inevitável desenlace físico, alcançaram uma paz e serenidade invejáveis. Pessoas que, nos seus últimos dias, irradiavam uma luz interior que parecia iluminar todos ao redor. Esta é talvez a mais profunda lição que a espiritualidade nos oferece sobre a doença. O corpo é passageiro, mas a alma é eterna. E a verdadeira cura, a cura que importa, é a da alma. A doutrina espírita, através dos ensinamentos transmitidos por Chico Xavier, nos revela essa verdade transformadora. Nem todos serão curados no corpo, mas todos têm a oportunidade de curar a alma através da fé sincera, do perdão verdadeiro, da gratidão mesmo nas dificuldades e do amor incondicional. Quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre a doença muda completamente. Deixamos de ver o processo apenas como uma batalha física para ganhar mais alguns anos na Terra, e passamos a enxergá-lo como uma oportunidade de evolução espiritual que terá impacto por toda a eternidade. Vi essa transformação acontecer com Dona Clélia, uma senhora de 78 anos com câncer terminal que acompanhei nos seus últimos meses. No início havia revolta, medo, resistência. Com o tempo, através da prece, do estudo espiritual e do trabalho interior, ela foi encontrando uma serenidade impressionante. 2 semanas antes de partir, ela me disse algo que nunca esquecerei. Meu filho, não sei se venci o câncer, mas sei que o câncer me ajudou a vencer meu orgulho, meu apego, meu medo. E isso vale muito mais. O passe espírita, a prece sincera, a caridade sem ostentação, a aceitação sem revolta. Estas são as verdadeiras medicinas da alma. Elas produzem curas que nenhum exame médico pode detectar, mas que o espírito carrega consigo para a eternidade. Estas práticas espirituais não substituem o tratamento médico, claro. Devemos buscar todos os recursos da ciência para preservar a saúde física. Mas precisamos compreender que existe uma dimensão da cura que vai muito além dos remédios e cirurgias. Em uma das mais belas mensagens psicografadas por Chico Xavier, um espírito que havia partido após longa batalha contra o câncer escreveu: "O que vocês chamam de doença terminal foi para mim o início da verdadeira saúde. Foi nos momentos de maior fragilidade do corpo que meu espírito encontrou sua verdadeira força. O Espiritismo nos ensina algo profundamente consolador. Ninguém sofre sozinho. Jamais. Há sempre uma rede de apoio espiritual, mentores, anjos guardiães, entes queridos que já partiram, sustentando cada pessoa em seu momento de provação. Muitas vezes não sentimos essa presença, mas ela está lá, incansável, amorosa. Nos momentos mais escuros, quando a dor parece insuportável, quando o medo ameaça nos engolir, lembre-se, cada experiência tem um propósito. Cada lágrima é contabilizada no plano divino. Nada se perde. A dor que hoje parece impossível de suportar, amanhã será reconhecida como a ponte que permitiu sua libertação espiritual. Como disse Emmanuel através de Chico Xavier, a doença do corpo pode ser a maior saúde da alma, quando aproveitada como bendita oportunidade de revisão de valores e renovação interior. E agora, chegamos ao ponto onde precisamos refletir sobre como todas essas verdades podem transformar nossa forma de encarar a dor, a doença e a morte. Chegamos ao final desta jornada juntos. Estas 5 verdades espirituais sobre a dor e a doença têm o poder de mudar completamente sua perspectiva sobre os momentos mais desafiadores da vida. Primeiro, compreendemos que a dor não é castigo, mas medicina para a alma, um processo de purificação e crescimento espiritual. Segundo, vimos como a dor pode despertar nossa consciência adormecida, tirando-nos do piloto automático e reconectando-nos com o que realmente importa. Terceiro, descobrimos que nem toda dor é resultado de karma. Há almas elevadas que escolhem o sacrifício por amor, para auxiliar na evolução de outros espíritos. Quarto, encontramos consolo na certeza da continuidade da vida além da morte,
confirmada por milhares de mensagens psicografadas por Chico Xavier. E quinto, percebemos que a verdadeira cura, a que realmente importa para a eternidade, é a cura da alma, algo que todos podemos alcançar, independentemente do desfecho físico da doença. Estas verdades não eliminam a dor. Seria ingênuo afirmar isso. Continuaremos sentindo a falta de quem parte, continuaremos temendo o sofrimento físico. Somos humanos, afinal. Mas estas compreensões oferecem um contexto maior, um sentido mais profundo, um consolo real para os momentos de provação. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você se reconheceu nas histórias que compartilhei, ou se simplesmente sentiu que este era o conteúdo que precisava encontrar hoje, deixe nos comentários: minha alma compreendeu. Sua partilha pode ser exatamente o que outra pessoa em sofrimento precisa ler para sentir-se menos sozinha em sua jornada. As palavras certas, no momento certo, podem ser o bálsamo que uma alma ferida necessita. Inscreva-se neste canal para receber mais conteúdos que alimentam o espírito e trazem consolo nos momentos difíceis. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que possa trazer luz aos seus dias de sombra. Estamos formando aqui uma verdadeira família espiritual, unida pelo desejo de crescimento e pelo conforto mútuo. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento de dor. Às vezes, somos o instrumento que a espiritualidade usa para levar conforto a quem precisa. Que a paz divina envolva seu coração neste momento. Lembre-se sempre, você nunca está sozinho em sua dor. A espiritualidade caminha ao seu lado, sustentando seus passos, mesmo quando você não consegue sentir sua presença. Há toda uma equipe espiritual trabalhando incansavelmente pelo seu bem-estar e evolução. Até nosso próximo encontro espiritual. Fique com Deus.